Tudo bom, quintos anos? Nós estamos agora no nosso módulo 7. Essa aqui é a aula gravada. E a gente vai falar um pouquinho da hipófise, que nós já falamos sobre ela quando nós passamos lá pelo sistema reprodutor na nossa apostila de educação cristã. A hipófise também é chamada de glândula pituitária. É ela que é responsável pelo nosso crescimento, amadurecimento do corpo e o nosso desenvolvimento. Então, ela tem ali controle dos hormônios do nosso corpo. Uma das coisas que acontece, que a gente pode dizer que a gente tem várias glândulas no nosso corpo e muitas delas têm ali hormônios envolvidos. O que acontece aqui com a nossa glândula hipófise? A hipófise ela está na base do cérebro, bem aqui no meio, e nessa parte aqui, exatamente no centro do cérebro. Quando você olhar aqui a figurinha, parece que ela tá bem aqui embaixo, mas ela tá aqui, ó, nessa direção aqui, e ela fica mais ou menos aqui, tá bom? Além dela produzir os hormônios, ela também produz os hormônios que controlam outras glândulas hormonais. Então, basicamente, a hipófise é como se ela fosse a nave-mãe de todas as outras glândulas hormonais, suprarrenais, ovários, testículos, por aí vai. O que acontece aqui? Os hormônios, eles têm funções. Os hormônios, eles não existem por nada, eles têm funções. Então, você tem hormônio de crescimento, você tem os hormônios reprodutores. Então, olha só, as principais funções dos hormônios que a Pro vai falar. O hormônio do crescimento. Em geral, o nosso corpo, ele tem o que a gente já viu? Ossos, músculos, e a gente viu isso lá no sistema músculo-esquelético. E o que acontece aqui? A gente tem, às vezes, problemas com o excesso desse hormônio de crescimento. E vai gerar as pessoas que são aquelas que têm gigantismo. A gente já até conversou alguma coisinha sobre isso lá mais no início do ano. Então, o gigantismo ele é uma condição rara e ela acontece por quê? Porque a nossa glândula aqui de crescimento, ela está mandando muitas mensagens de crescimento. Então, o que vai acontecendo com o corpo? Ele vai esticando, 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 esticando. E aí você tem aquelas pessoas que têm muito mais do que 2 metros. Até 2 metros, a gente fala, nossa, que pessoa alta, né? Pessoal que é da tarde, tem aula pro Rafael faltam alguns pouquinhos centímetros para os 2 metros. Mas ainda entre os 2 metros, 2 metros e 5, nós consideramos tudo isso normal. Por quê? Porque dependendo da região, do mundo que aquela pessoa, os ascendentes, né, as pessoas anteriores daquela família nasceram, você tem características distintas. Nós temos as características hispânicas, né, descendentes ali dos países hispânicos, nós somos latinos, originalmente descendentes aqui de indígenas. Então nós temos aqui uma estatura que a gente chama de estatura padrão. Nós não somos nem muito altos, nem muito baixos. Mas isso a gente falando mais aqui em termos do Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele tem uma colonização bem diferente do restante da América do Sul e da América Central. Aí quando você olha o pessoal que vem lá da Bolívia, do Chile, Panamá, eles são mais baixinhos. Por quê? Porque eles são descendentes mais diretos dos antepassados desse local, porque eles não têm muitas variações ali de europeu, de asiático, eles não têm essas grandes variações, eles têm poucas variações ali com os espanhóis. E os espanhóis também não são tão altos. Então permaneceram ali as características indígenas, tanto quando você olha de rosto, de pele, eles têm mais essa característica indígena. Aqui nós temos já um pouco mais dessa diferença. Por quê? Porque nós temos
grande variedade de pessoas vivendo aqui. Mas quando a gente fala de gigantismo, a gente já considera o gigantismo pessoas com mais de 2,15 m, 2,20 m. E na nossa apostila, a gente tem uma pessoa aqui, com exemplo aqui de gigantismo, essa pessoa que tem muito mais do que 2 metros. Se você observar aqui na imagem, você vai perceber que ele tem já um probleminha de coluna, tanto que ele usa aqui, ó, quase não dá pra ver porque a foto é em preto e branco, uma bengala. Por quê? Porque o corpo humano, ele tem a sua estrutura óssea e tem a sua estrutura muscular. Só que a gente também tem que entender que existe um limite do que o nosso corpo suporta, daquilo que o nosso corpo está sendo capaz de carregar. Então a gente fala assim que o nosso corpo ele tem uma carga. Significa que as pessoas que têm gigantismo, elas estão sobrecarregando aquele corpo. E o que que acontece? A coluna ela não fica mais retinha, ela já começa a ficar torta, começa a ter problemas nas pernas, nos pés. Então o que que acontece? O gigantismo ele também tem os seus problemas. Aqui no Brasil a gente tem inclusive um rapaz e uma moça, né, que tem o gigantismo, e eles fazem um tratamento para não continuar crescendo. O rapaz, ele até acho que é do Nordeste, mas eu não lembro agora exatamente o país o estado que ele mora. E ele faz tratamento, ele tem mais de 2,36 m. E ele ainda é bem novinho, que significa que ele ainda iria crescer muito. Hoje a ciência tem ali as medicações para essas pessoas tentarem controlar isso, mas no passado, como é o caso dessa imagem aqui, não, tá bom? Então, olha lá. A gente tem aqui o excesso do hormônio do crescimento causa gigantismo, mas o contrário, que é a carência desse hormônio, causa aquele que já é um pouquinho mais comum da gente ver, que é o nanismo, é aquele que vai deixar a pessoa anã. Então, os dois lados, tanto o excesso quanto a falta, eles vão causar uma mutação física. Significa que o corpo vai ter uma mudança, ele não vai ser um corpo que a gente vai dizer que é um corpinho padrão, tá? Então, os hormônios, eles têm essa função, eles são controladores. Então, muitas vezes, a gente vai ter esses hormônios começando a trabalhar em idades, em etapas um pouquinho diferentes da vida. Por exemplo, na idade de vocês, eu já tinha essa altura que eu tenho hoje. Por quê? Minha hipófise, ela começou a trabalhar, eu cresci muito rápido de uma vez só e parei. Eu ganhei 1 centímetro só depois. Então, eu tinha 1,63, hoje eu tenho 64. Mas eu lembro que a escola, todo ano o professor de educação física fazia medição. Descalço, tal, encostadinho aqui na parede, media. Tinha essa mesma altura aqui quando eu estava na mesma faixa escolar que vocês. Depois eu só ganhei 1 centímetro. Então, o que acontece? Quando a gente cresce também muito rápido, o que acontece com o nosso corpo? Ele dá uma mensagem: opa, você já cresceu tudo que você tinha que crescer, agora parou. Tanto que aqui na minha casa eu sou a pessoa mais baixinha, todo mundo é maior que eu. Muitas vezes vai acontecer que a pessoa ela é baixinha, pequenininha, mas a hipófise dela ainda não falou assim, ó, agora você vai crescer. E aí quando a gente olha, de repente a pessoa cresce toda de uma vez. Então, o hormônio aqui do crescimento enviado pela hipófise, ele não tem um padrão de quando ele começa a trabalhar. E o nosso corpo, ele tem momentos, existem fases do nosso corpo que elas vão acontecer o quê? Em um determinado momento. Um dos casos que a gente já viu, a menina quando chega numa determinada idade, ela vai menstruar, significa que é uma resposta do corpo dela, que ali os seus ovários, tudo mais, tudo aquilo ali tá se formando,
tá ficando pronto para que ela possa um dia ali ter seus filhos. Mas ao mesmo tempo a gente também tem os hormônios femininos que são de controle. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, opa, peraí. Não, você já tá aqui no seu controle. A partir de agora você está na menopausa. Não vai mais menstruar. Não vai mais ter aquela perda daquele sangue também. A partir de agora você não vai mais ter um bebê. Então você tem os hormônios controladores. Eles têm um momento que eles começam a funcionar. E a mesma coisa também vai acontecer para os meninos, tá? Nós temos o hormônio lactogênico ou a prolactina. Normalmente quando você vai fazer um exame, alguma coisa aparece com o nome de prolactina, tá bom? Que no caso, não são vocês, são as mulheres que vão ser mães. Então quando a gente já vê aqui ó, a palavra lácte, que é de leite, tá aqui falando para as meninas, né? E falando das mães também de vocês. Então quando a gente fala assim, nós, a Pro tá falando de seres humanos, tá? Então aqui o hormônio lactogênico é o hormônio que vai desenvolver, vai criar o leite ali dentro da mãe. Pra gente entender um pouquinho, o seio tá lá bonitinho, paradinho, quietinho na dele. A mulher engravidou. Dentro do seio da mulher é muito parecido com o que a gente viu ali do pulmão. Ele tinha os alvéolos pulmonares. É muito parecido também quando a gente olha ali um limão, uma laranja, ele tem aqueles, como se fossem umas bolsinhas ali dentro, que tem o líquido da fruta. Dentro do seio da mulher também vai ser assim, quando ela estiver grávida. Dentro de cada uma daquelas bolsinhas vai desenvolver o quê? O leite materno, que é rico em todos os nutrientes que o bebê precisa. Por isso, quando a mulher está grávida, ela ganha o quê? O médico vai falar assim, ó, você vai tomar mais esse remédio, isso aqui, para ajudar que ela esteja super saudável, para que ela também possa passar um leite muito saudável para o seu bebê. E o último aqui da nossa aula, na verdade, são os dois últimos, o antidiurético e a tireoide. Antidiurético controla a quantidade de urina que nós produzimos todos os dias. Então, se seu pai, seu avô, seu tio, sua tia, fala assim, eu tomo um diurético, normalmente de manhã, ele ajuda a controlar a quantidade de xixi, que você faça mais xixi. Uma das coisas que acontece pelas quais as pessoas tomam remédio para ajudar, nesse caso aqui, da parte diurética, normalmente é pessoas que têm a pressão arterial alta, retém líquidos e faz menos xixi. Então você toma uma medicação para ajudar. O outro hormônio que nós temos aqui é o estimulador da tireoide. A tireoide, ela controla outros hormônios também. Então o que acontece? A tireoide, ela precisa estar funcionando super bem. Mas a gente vai ter um capítulo especial só para falar da tireoide, essa coisinha linda e maravilhosa que está bem aqui e que costuma dar alguns probleminhas por aí, tá bom? Beijo, boa aula!